Boa noite, caros telespectadores. Sexta-feira, 28/7, última sexta-feira do mês 7 indo embora, e o ano aí cada vez mais próximo, né? É os tempos modernos, né? A gente sabe que 24 horas hoje são praticamente as mesmas 24 horas de 2000 anos, mas hoje parece que elas são bem mais rápidas, né? E o tempo está indo aí, último programa de julho. Mais uma vez agradecendo o carinho de vocês pela audiência, sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região. E, mais uma vez, no programa desta noite, eu tratarei de um tema que me dá imenso prazer em trazê-lo ao Pensando Nova Friburgo. Inclusive, já virou uma marca do programa, né? A Nova Friburgo que deu e vem dando certo. É o programa que certamente me dá mais prazer. É para mostrar a nossa Nova Friburgo, que é boa, o lado bom da nossa Nova Friburgo, que é muito grande. Nós temos mazelas? Temos. Mas elas aparecem no Pensando? Aparecem, mas eu gosto mais de trazer o lado bom nosso. E hoje eu conversarei com uma instituição que há mais de 70 anos vem fazendo a diferença na nossa região, principalmente na vida de meninas, crianças e adolescentes, claro, as suas famílias. A última vez que essa instituição esteve no programa já foi há cerca de 1 ano e meio, e ainda estávamos, né, sob o efeito da Covid, né? Que afetou profundamente a entidade e afetou todos nós, né? Infelizmente, quantos perderam a vida, né? Quanto problema trouxe a todos nós. Enfim, mas diferente do que muita gente pensa, a Covid não foi embora não, né? Ela está por aí, tanto é que existe vacina por isso. Mas hoje as coisas estão muito mais, digamos, controladas, né? E nessa noite vamos conversar com essa entidade, com essa instituição, né? Para nós sabermos um pouco como é que essa direção vem vencendo essa dificuldade deixada pela Covid, os projetos em andamento e outras informações que eu considero que sejam relevantes sobre a instituição. Enfim, este é o tema do programa desta noite. O Pensando Nova Friburgo conversa com uma instituição que faz parte da Nova Friburgo que deu e vem dando certo e que está há mais de 70 anos prestando relevante serviço à nossa região. A Casa Madre Roseli, tá bom? Com a Casa Madre Roseli conversaremos esta noite. Antes eu vou citar a costumeira frase, que sempre tem a ver com o programa ou com algum comentário que eu faço. Essa veio de Horácio. Horácio é um poeta lírico e satírico romano, além de filósofo. Ele é conhecido por ser um dos maiores poetas da Roma Antiga. Ele viveu no século I a.C., ou seja, mais de 2000 anos. Ele disse o seguinte: a diversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. A diversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Eu tenho certeza que foi isso que aconteceu com a Covid e em relação à Casa Madre Roseli. Não só ela, como outras instituições, outras unidades, tiveram praticamente quase que se reinventar, né? E nós vamos hoje saber como é que a Casa Madre Roseli veio se reinventando, né? Ou se já reinventou. E para conversar com vocês, estou recebendo a Maybi Caristiato Frossard, diretora-presidente, que eu agradeço a presença. Meu cordial boa noite, Maybi. Obrigado por você ter vindo mais uma vez ao programa. Obrigada, Modeste, por nos receber mais uma vez. Sempre é um prazer estar aqui e poder conversar e levar um pouco da instituição para a sociedade friburguense. A Maybi, ela sabe do carinho especial que eu tenho por ela, pela família dela. A mãe dela e o pai dela foram... A mãe dela, graças a Deus, está viva, e o pai dela foi um querido amigo, e o amado Otinho Frossard. Ao lado dela está o João Vianney de Araújo Vendera Rosa, que é assistente social da casa, que eu
Agradeço pela presença, a primeira vez no programa, né? Está estreando, e fique à vontade. Eu quero agradecer, né, o convite de poder estar aqui, né? Para a gente é um prazer estar falando para a cidade de Nova Friburgo, né, sobre a nossa instituição, sobre o nosso trabalho, como que a gente tem feito, né, com um trabalho voltado para essas meninas. Muito bom, obrigado por você vindo. E está a Sofia aqui ajudando a gente, né, Sofia? Você presta atenção, se a gente pisar na bola, você fala, não pode não. Tá bom? Tá combinado? Tá bom, então. Mas, bem, antes de mais nada, vamos saber como é que a instituição vem se recuperando desse período pós-Covid. Apesar de sabermos que ela está por aí, como eu disse, né? Tanto é que as vacinas continuam disponíveis. Como é que foi? Como é que vocês estão saindo dessa loucura de 3 anos aí? Então, graças a Deus, a gente recebeu muito apoio durante todo esse período, né, de 2020 até agora, apesar, né, de a gente ter passado pela Covid, aí está passando, né, que, como você disse, ainda não acabou, isso acho que não vai acabar. Não, isso vai ser a gente vai conviver com ela. Vai aprender a conviver com ela. A gente teve um período difícil, porque a gente precisou não atender as meninas, mas depois a gente teve a entrada delas novamente na instituição. A gente começou com um reforço escolar, porque as escolas públicas ainda não tinham voltado a atender presencialmente. A gente percebeu um déficit da educação delas, e a gente começou a recebê-las lá, e elas faziam as aulas da prefeitura conosco. E depois disso a gente conseguiu, né, voltar ao atendimento junto com as escolas. E nesse período também a gente percebeu, acho que todo mundo passou em função do isolamento, a dificuldade, de repente, de convivência. Então, as crianças, a questão de conviver de novo em grupo, de se alimentar de novo todo mundo junto, o respeito às regras. Então, isso foi todo um trabalho que a gente foi fazendo, a questão da alimentação também, que ficou muito restritiva, eu acho que na pandemia. E hoje a gente já consegue ver uma evolução das meninas em aceitar uma alimentação mais saudável. E isso só foi possível graças à equipe que a gente tem, tanto de funcionário quanto de voluntários. Nós temos hoje, né, o João, que está com a gente aí na assistência social, a Isamara, que é psicóloga lá também, que ajuda bastante. Então, foram pessoas que vieram complementar bem o quadro, junto com todos os demais. Temos hoje também o apoio de uma nutricionista voluntária, que nos ajuda a montar o cardápio, de acordo com as doações que a gente recebe. A gente também tem desenvolvido projetos que trabalham um pouco com isso. Esse semestre a gente teve um projeto bem bacana. Vamos falar sobre isso especificamente. Esse projeto? Todos eles. Foi muito bom. Tá. Assim, eu falo porque eu acho assim, é muito interessante quando a gente consegue juntar interesses em prol, né, de um mundo melhor. Né? E a parte, digamos, da direção, a turma continua chegando tudo junto? Ótimo. Todo mundo, assim, o pessoal é muito bom, assim, bem envolvido com a causa. Isso, né? E assim, os funcionários, eu também vejo que tem, assim, eu falo, para trabalhar numa instituição como a nossa, o funcionário tem que ter um coração voluntário, não basta ser funcionário. Ele tem que gostar muito da causa para poder trabalhar lá. E a gente hoje tem um quadro de funcionários que realmente a gente observa esse envolvimento. Aí a gente teve esse projeto, foi muito interessante, que foi um projeto, um sítio que tem aqui em Friburgo, Sítio Mara. Vamos falar deles também. Está tudo prontinho para falar com você. Então tá. Então depois a gente fala isso. A gente vai depurar isso aí. Ah, vai depurar, então tá. Então vou deixar por tua conta. Então a gente fez essa parte, eu vou pedir o João para falar um pouco da assistência social, né, do papel, não? É isso que eu vou conversar com ele, porque já que ele é especialista, né? Nós já conversamos desse assunto de outras vezes, mas agora você tem uma pessoa especialista, lembrar, né, a função da instituição dentro da política social, exemplo, das políticas, né, básicas de assistência social, né? Isso. Como é que ela funciona, né? Então, qual a importância dela? Então, a gente está inserido na política de proteção básica, né, da assistência social, e o nosso trabalho ali é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, né, que para cuidar dessas meninas que estão em situação de vulnerabilidade, de risco social,
passando por alguma necessidade. Também meninas advindas, né, de situações de violações de direito, seja trabalho infantil, alguma coisa nesse sentido. Se trabalhar como prevenção, né, para que não ocorra esse tipo de situação, para que essas meninas tenham um espaço de conviver, né, socialmente, conviver com outras meninas, que também advindas de situações de vulnerabilidade ou de risco. Então, todas estão inseridas, né, no cadastro único, né, as meninas que estão lá. Então, assim, são famílias em situações de alguma vulnerabilidade ou no sentido de prevenir para que não ocorram situações de risco ou de vulnerabilidade. Né? Uhum. Agora sim, Maria, nós vamos entrar um pouquinho nesses projetos que você me falou que a casa está fazendo. Fui ansiosa. E vamos lá, aí nós vamos secar, você vai ficar à vontade. Primeiro, que eu acho muito interessante é a energia solar. Vocês estão fazendo a energia solar, isso é muito interessante. Sim. Diminui a conta de luz e ainda faz bem ao meio ambiente. Exatamente. A gente, ano passado, se inscreveu junto a um projeto que existe da Energisa. Na verdade, se eu não me engano, é uma lei federal da Enel, que parte do faturamento das empresas de energia tem que ser revertido para instituições, né, para trabalhar a questão justamente de energias mais limpas. E aí nós fomos beneficiados pelo projeto da Energisa, aqui em Friburgo, e aí eles colocaram placas de energia solar para a gente e também trocaram toda a rede de lâmpadas por lâmpadas de LED. Então, com isso, reduziu bem a nossa conta de luz e a gente também ajuda aí numa energia mais limpa, né? E também nessa dificuldade que hoje a gente tem de energia, que às vezes a energia elétrica também, a hidrelétrica não suporta a necessidade de uma cidade. Então, assim, foi muito bom para a gente e acho que para a sociedade como um todo. Né? Também teve a vantagem do custo-benefício, né? Que também houve uma redução na nossa conta de luz. Né? Sim. E aí, com isso, também acabou ajudando a gente economicamente. Né? E acredito que pela área de vocês podem tentar até ampliar a capacidade de porque o prédio ali pega luz, pega energia. Então, vocês estão muito bem localizados. Sim. E vocês podem chegar até o benefício de vender energia elétrica para até a Energisa, né? Que você sabe que... que pode reverter depois. Né? Pode sim. Isso é uma coisa que vale a pena. Vocês estão ali muito bem localizados, tá? E eu acho muito interessante, sim. É uma opção muito boa, econômica e ambiental. E ambiental. Que bom que vocês conseguiram, né? Agora, outra coisa, você começou a falar da nutricionista voluntária, sim. né? E quanto tempo que ela está funcionando? Como é que ela está trabalhando? Então, desde você acredita que vocês estão tendo com ela lá? Então, desde o retorno das meninas da pandemia, a Rosângela tem nos ajudado. A Rosângela é esposa de um diretor nosso. Quer dizer, ela trabalha de forma voluntária? De forma voluntária. E ela vai lá eventualmente e a gente, quinzenalmente, comunica a ela o que nós temos de doação, né, o que recebemos de legumes, de verduras, e ela monta o cardápio para os próximos 15 dias. Isso tem ajudado muito, principalmente na aceitação das meninas de uma alimentação mais saudável, porque é uma faixa etária de 6 a 12 anos que a gente trabalha, que às vezes tem dificuldade de aceitar, principalmente legumes, frutas. Normalmente querem querem um chocolate, né? Chocolate. Um paladar seletivo, né? Acaba, né, às vezes a gente tem problemas com meninas que às vezes têm um paladar muito seletivo, só come arroz com feijão. E aí como é que você vai trabalhando essa inserção? E às vezes, por exemplo, há uma recusa grande a um tipo de alimento. Então, ela tenta ajudar a gente a montar um cardápio que insira aquele alimento de uma forma diferente. Né? Então, por exemplo, uma abobrinha na carne moída, né? Um quibe recheado com couve. Né? Então, aí, com isso, a gente tem observado uma evolução na aceitação das meninas, o que é muito bom para a gente. Inclusive, nós fizemos ter lá um yakisoba, né? Uma forma delas de experimentar novas verduras, enfim, né? Os legumes, e elas adoram. Isso. O yakisoba, por exemplo, elas adoram. E leva diversos legumes, leva a cenoura, leva o repolho, couve-flor, então, uma forma delas de experimentarem. E você sabe que isso tudo é questão de hábito. Como meu pai era um comerciante, ele era um atacadista de legumes, de verduras, essas coisas, nós somos muito criados comendo isso. Eu como isso até hoje. Até hoje, eu como demais. A coisa mais que eu como é legumes, fruta.
verduras. Tem muito a ver com hábito. E vocês estão fazendo hábito, serão pessoas saudáveis quando crescer. Sim. Né? Isso é muito legal. Agora, você também falou que tem uma dentista voluntária, né? Sim. Que você, eu lembro quando você esteve aqui, estava com dificuldade até com o gabinete dentário. Exatamente. Né? A gente tinha um consultório, né? A gente tem uma dentista voluntária há 15 anos. Ela, desde que se formou, ela dedica um dia, né, dela, numa manhã de um dia, e ela, ao longo do ano, ela trata do dente das meninas, de todas elas. E essa é a doutora... Posso falar o nome? Pode, porque, claro. né, Olha, quem faz o bem... Quem faz o bem, a gente tem que... Como nós conversamos aqui antes, a gente tem que reconhecer. Tem que reconhecer quem faz o bem. É a doutora Maria José Salarini. E a doutora Maria José Salarini, ela é filha da primeira interna da instituição. Então, ela também faz isso como uma gratidão pelo que a mãe dela e a família dela recebeu. Hoje ela, né, se compromete um dia da semana em poder cuidar do dente das meninas. E até ai meu Deus, sumiu a palavra, os produtos, né, o que precisa, algodão, os materiais todos ela leva de forma voluntária. E recentemente a gente tinha, né, porque a gente tem esse consultório já há 15 anos, precisava de uma reforma. E aí, no ano passado, a gente conseguiu com o Duda Porto, que também é um arquiteto famoso da cidade, que hoje está no Rio de Janeiro. A gente conseguiu de forma gratuita que ele desenvolvesse um projeto grande de reforma de toda a instituição. E ele fez isso para a gente com o escritório dele. Só que é uma obra muito custosa e a gente está fragmentando essa obra para poder executar, porque é uma instituição antiga. Aquele casarão ali é de 1800, a parte de trás deve ser de mais ou menos 1960 e que nunca teve uma reforma. Tem pequenas intervenções de manutenção. E aí a gente, com esse projeto, tem uma intenção de modernizar a instituição toda. Mas como é que vocês conseguiram recuperar? Porque o gabinete não era só as paredes, não, né? Então, era tudo. A gente mudou até o lugar. Aí, o que a gente fez? A gente conseguiu fragmentar esse grande projeto do Duda, a gente fragmentou e começou a fazer a reforma pela parte onde fica o consultório dentário. Então, a gente reformou o consultório dentário, a gente criou um consultório médico, que hoje a gente ainda não tem médico voluntário, se tiver alguém interessado. Então, tá aí, já está uma boa oportunidade. Um médico voluntário, um nutricionista que tenha disponibilidade de repente, atender as meninas, fisioterapeuta. Então, a gente não tem ainda isso lá e a gente tem um espaço que poderia ser usado para isso. E uma sala também de atendimento que é usado pela assistente social e pela psicóloga. Então, a gente reformou toda essa parte com a ajuda de pessoas importantes da nossa sociedade, né? Dentre elas, a gente tem o Rotary Imperador. Mas quem fez o equipamento em si? Então, o equipamento foi doado pelo Rotary, por um dentista do Rotary. Ele doou o equipamento dele, que ele se desfez do consultório, ele doou o equipamento. A Freelog também, né, o Jefinho pertence ao Rotary Imperador, ele doou esqueci o nome que higieniza, a estufa higienizadora, alguns equipamentos que precisavam comprar também, o Rotary ajudou, e a Gazone ajudou a gente com a parte de armário. A gente também teve uma ajuda com a Associação Filantrópica Suíça, também aí ajudou a gente com piso, né, parede, ajudou com alguns recursos, e o grupo Mulheres de Sucesso, também de Friburgo, que tem um grupo de mulheres empreendedoras. Você viu a Isabela Stutz e a Fernanda Oliveira, são ótimas, elas são muito amigas da instituição. Achei muito interessante aquele grupo. E aí elas até brincam, falam assim, não, são as mulheres de sucesso de hoje apoiando as mulheres de sucesso de amanhã. Né? E aí elas também, sempre que podem, elas ajudam a gente. E aí, com recursos advindos dessas pessoas e mais os recursos que a gente, né, tem de eventos beneficentes e tudo, a gente conseguiu reformar essa parte. E hoje o consultório dentário está lindo, todo reformado, funcionando, e é prazeroso as meninas irem, né? Porque um consultório dentário até espanta um pouco, né? Tira aquele estigma, né? É igual sala de vacinação, Isso, né?
E aí você tendo um ambiente acolhedor, pintado com cores bonitinhas, que também foram selecionadas por pessoas que entendem de decoração, ficou muito agradável e está funcionando perfeitamente. Você também falou no material que você mandou sobre uma parceria da UERJ com o ensino de informática, que hoje é fundamental, né? Isso também foi... Eu acho interessante como as coisas vão se construindo e, assim, todo mundo tem uma forma de ajudar. Basta achar o gancho, né, de como. O Colégio Anchieta doou para a gente 50 netbooks, só que estavam todos sem sistemas, que eles devem ter tirado por segurança, e aí não rodava, e a gente fez contato com a UERJ e perguntou se eles teriam como ver para a gente uma forma de colocar o sistema, né, operacional naqueles notebooks. E aí, na verdade, são netbooks, né, aqueles Chromebooks que hoje usam em escola. E aí a UERJ colocou Linux, levou um grupo de alunos lá para a gente, colocou os 50 computadores, levaram alguns dias e colocaram o Linux em tudo. E aí eles ficaram tão envolvidos com a instituição que eles mesmos propuseram dar curso de Linux para as meninas. E aí, ano passado a gente fez isso, e esse ano isso faz parte de um projeto, que tem uma professora da UERJ, é um projeto de extensão da UERJ, que ela vai lá com alunos toda semana, e ensina para eles, as meninas, como começar a usar um equipamento de informática. Então, uma inserção digital que a gente está fazendo através de uma parceria. É muito legal isso. Isso aí o mundo hoje, a gente fala, né? O mundo, quem não tem chance, né? Tem que buscar chance, porque hoje, ainda brinco, né? Já a gente as notas de papel vão sumir da nossa mão. Se você não manja de um pouquinho de... Muita gente esquece, né, que o celular nosso é informática pura. Aqui as nossas câmeras são informática pura. E a Sofia gosta nas feiras. Adora lá. Eu vi que ela gosta, ela estava lá na edição, de olho no João Pedro lá. Agora, a gente vai voltar a falar mais de outras interessantes parcerias que você falou, que mandou. Eu achei muito interessante. Tem muita coisa, Você montou um programa para mim. Vamos falar agora de algo que ela começou a falar, e você sabe muito bem, na nossa pré-conversa aqui, você disse, né? A cadeira que a instituição conseguiu junto ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, de que forma você acredita que essa cadeira seja importante para a instituição? Ali com a cadeira ali a gente está conseguindo, né, mais um espaço de fala junto à política pública, né? Então, assim, também é um órgão fiscalizador, onde está as entidades também, não só a Madre Rosélia, mas Casa da Criança, Pestalozzi, a PAI, e tanto da governamental e não governamental senta, debate, faz trocas de conhecimento. Então, assim, é um espaço de controle social, né, uma forma da gente estar dialogando também sobre as políticas públicas e também uma forma de construção de políticas públicas voltadas para a criança e para o adolescente. Então, assim, é um espaço muito bom de fala, é um espaço muito importante na política, principalmente de assistência social, né, que é... E vocês consideram que a prefeitura está ouvindo o que o conselho... Sim, se ouve, né, o que o conselho está elaborando, né, se pensando como política pública, portanto, se pretende fazer um diagnóstico sócio-territorial aqui no município, algo que não tem, né, em Nova Friburgo não tem esse diagnóstico, se pretende, através do conselho, também junto do Ministério Público, se faz, e do município, né, se fazer esse diagnóstico para que se conseguir realmente levantar as informações de quais são as instituições que atendem a crianças, o adolescente, o que tem de equipamento, qual é a zona que precisa ainda de investimento, onde tudo isso é importante, né, para que depois, no futuro, se existe investimento, preparo, para que se possa realmente atender nossas crianças. Né? Ou seja, foi um ganho, né, Mairi? Foi ótimo. E a gente, inclusive, eu queria comentar que das outras vezes que eu vi, eu falei, a gente não recebe recurso público, né? E a gente fez uma reforma no nosso estatuto, e com essa questão da cadeira, também da gente ter conseguido a cadeira, esse ano a gente também participou do edital junto à prefeitura, e esse ano a gente tem uma subvenção, uma ajuda da prefeitura, né, de recursos que na verdade é tripartícipe, né, que é municipal, estadual e federal, mas
a prefeitura que executa, e a gente hoje se beneficiou, né? Durante esse ano a gente está se beneficiando de um recurso público, né? Depois de muitos anos, acho que nem sei se antes alguma vez recebeu. Deixa eu te falar, se me permita divergir. Então diga. Que eu diria que vocês não recebem ajuda. Por quê? Vocês estão fazendo um serviço, vocês estão prestando um serviço que é responsabilidade da família em primeiro lugar. Sim. E depois do Estado como ente público. Então, na hora que uma instituição dessa que eu chamo da Nova Friburgo dá certo, ela não é ajudada, é ela que ajuda. Vocês é que estão ajudando a sociedade, estão ajudando as famílias, porque a obrigação inicial da família, aí entra o detalhe se a família pode ou não pode, é outra história. Acho que quem tem a obrigação primeiro de cuidar das suas crianças é a família. Se ela não consegue, por N razões, algumas justas e outras injustas, né? A gente sabe que, infelizmente, tem pais e mães que não estão preparados para serem pais e mães, outros realmente não têm condição. Mas depois do Estado, o ente público, aí prefeitura, governo estadual, governo federal, então vocês não se sintam ajudados, vocês estão ajudando o poder público a cumprir a obrigação dele, não é nada demais que o poder público que não consegue fazer, passe na mão de quem tem competência para vocês fazerem, vocês têm. E acaba ficando na mão do terceiro setor, né? Isso aí. Isso aí. Então, eu me permiti só deixar claro, porque fica às vezes conversando, não, a prefeitura está fazendo um favor. A prefeitura não, a prefeitura está sendo ajudada, eu entendo que ela também não pode tudo, então, digamos, hoje... nada mais justo do que integrar, né? É um reconhecimento, mesmo que tardio, mas ainda bem que chegou. Rafael, estamos na hora do nosso intervalo, não estamos? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho, 2 minutos, nós voltamos. E olha, vocês não estão sentindo que a televisão ainda não tem cheiro, mas tem um cheirinho gostoso por aqui, que tá, né? Voltamos daqui a 2 minutos. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Vem aí o 5º Festival Gastronômico de Inverno de Maricá. De 1º a 30 de julho, por toda a cidade. Participe! O tema dessa edição é a Pimenta Rosa, uma viagem gastronômica inesquecível durante todo o mês de julho. 5º Festival Gastronômico de Inverno de Maricá. De onde vem a inspiração para os seus sonhos? Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família. Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Cianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Cianf. Para cada sonho, uma conquista.
Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Estamos retornando hoje com mais uma edição do querido e amado Nova Friburgo, que vem dando certo. É isso que eu chamo mesmo, amado mesmo. Eu amo de fazer esse tipo de trabalho. E hoje conversando com a Carla Amada Roselli, que há 70 anos vem sendo um bom exemplo dessa Nova Friburgo, vem dando certo. Mas vamos voltar de novo a algumas parcerias que vocês vêm falando. Você falou, por exemplo, do Rotary Club, né? Sim. Aqui tem aulas de danças oferecidas. Isso. Que negócio é esse? Que é novidade que eu não tinha ouvido falar. Tá vendo? Esse ano, o Rotary Club de Nova Friburgo, eles e eu, né, porque hoje eu faço parte do Rotary. Você é uma rotariana hoje, né? Sou uma rotariana. E aí tem um grupo, tem um projeto que chama Projeto Amarelas, que é um projeto de empoderamento feminino dedicado à Casa Madre Roselli. E aí foi desenvolvido aulas de dança, e aí a Rosângela Cassano, que é uma grande professora de dança da nossa cidade, ela vai lá toda semana e está dando dança, balé, música clássica, samba, sapateado, é um pouco de tudo. E isso também tem como objetivo melhorar a autoestima das meninas, trabalhar a questão postural, dar conhecimento musical também, conhecimento de corpo. E tem sido um sucesso, elas adoram também. E é tudo voluntário, né? Aí eu meus cumprimento a Rosângela Cassano, que é uma pessoa também muito ativa na sociedade friburguense. Rosângela, a gente não podia esperar nada diferente de você. Olha quanta novidade você está trazendo hoje. Tá vendo? Muita coisa, viu? Hein? Muito legal. E tem outra aqui, essa também eu sei que a sua família tem uma relação muito próxima com ela, que é a nossa centenária das centenárias, EUTEF friburguense, nossa 160 anos que fez esse ano. Não são 160 dias, não são 160 meses, 160 anos é uma vida. E a família Caristiato está ali dentro. Tá. Fala um pouquinho dessa parceria, que era natural acontecer, né? Assim, o Nelson, né, o maestro, é meu primo, e desde quando eu assumi a Casa Madre Roselli, assim, eu sempre conversei com ele da gente tentar fazer alguma coisa em comum. Até porque eu lembro do Nelson, da idade das meninas da Casa Madre Roselli, começando na banda. E aí a gente veio conversando, até que no ano passado a gente conseguiu um patrocínio, e esse patrocinador, ele paga uma professora de música e doou os instrumentos. E aí toda semana, 2 vezes por semana, as meninas têm aula de iniciação musical, flauta doce e violão lá na instituição. E aí no final do ano passado, a gente já teve uma apresentação delas tocando flauta doce. Esse ano, no Dia das Mães, a gente fez uma celebração e elas cantaram para as mães. E algumas estão se despertando para o gosto musical. E aí é bem bacana também essa parceria aí que a gente conseguiu fazer. Aproveito e parabenizo aí o Nelsinho, né, que assim chamam, né? 20 anos de... 20 anos que ele aí tem regência na banda. Regência, Ele é muito novinho, ele. Muito novinho. EUTEF é o nosso. Friburgo, eu estou falando, cidade privilegiada. Você vê, nós temos 2 centenárias bandas. Sim. Uma melhor do que a outra melhor do que a uma. Então, assim, as 2 são ótimas. São ótimas. Levam o nosso nome para fora da cidade. É uma cidade privilegiada. Sim. Ainda temos a EUTEF Lumiarense. Olha, nós temos um privilégio, nós temos um patrimônio que às vezes a gente não entende do valor que elas têm. Sim. Né? Olha só quantas... E a música transformou a vida de muita gente, transforma. Claro. E profissionalmente, né? A gente sim. vê que saem daqui das nossas bandas profissionais que vão fazer a vida deles aí.
Sim, tem muitos no Fuzileiro Naval, isso, tem gente Forças fora, Armadas, e mesmo fora do país, foi fazer faculdade. Isso, então. Elas são muito valorosas. Friburgo, eu estou falando, quando a gente fala na Friburgo da Serra, quanta coisa boa. Nós falamos aqui hoje de Rotary, falamos de... Sim. E quanta coisa, né? Nós temos tanta coisa boa. Vamos falar de outra coisa boa também, outra entidade centenária que vocês visitaram, o Colégio Anchieta. O Colégio Anchieta. Que é um patrimônio, só aquele prédio é um patrimônio, né? Sim. É uma escola que também está muito próxima da gente, fisicamente, e em projetos, pela afinidade, né, que a gente tem por ser também, ter a questão de a gente ter um viés espiritual dentro da instituição, isso também aproxima o Colégio Anchieta. E esse semestre a gente fez uma parceria, além deles terem nos permitido participar da festa junina, que foi um sucesso, a nossa barraca, eles nos permitiram colocar 2 barracas e ajudou bastante a instituição. Eles têm umas disciplinas extras para os jovens, e uma delas é de empreendedorismo social. E os jovens que lecionaram essa disciplina no semestre fizeram atividades na Madre Roseli para poder colocar em prática um pouco do que aprenderam de teoria dentro da escola. Então, elas foram lá de 15 em 15 dias, né, esses alunos, e fizeram diversas atividades com as meninas. A questão fizeram aula de chocolate, deram aula de reforço de matemática, de português, e aí com isso também foi bem legal, acho que para as duas partes, tanto para o jovem poder ter essa inserção de ajudar, de fazer um trabalho voluntário, e para as meninas poderem conviver. E elas, inclusive, visitaram o Colégio Anchieta, foram lá, passaram foram 2 ou 3, né, manhãs lá. Foi 2, né? Junto com a escola, fizeram atividades lá na escola. Então, foi uma integração muito positiva, acho que para as duas partes. Você está tocando algo importante. O Colégio Anchieta é um colégio tradicional na nossa cidade, né? Mais de centenário, né? Atende, digamos, normalmente a classe média alta de Friburgo. Tem muitas crianças que têm, graças aos seus pais, né, uma vida confortável, né? Se alimentam bem, conhecem um mundo, digamos, mais... Aquele mundo, digamos, mais perfeito, né, entre aspas, né? Que não é bem isso. E na hora que eles encontram com jovens, com meninas, né, que vêm, digamos, de famílias, às vezes, com muitas dificuldades. Que a gente trabalha com famílias de baixa renda. Então, de baixa renda. Isso aí mostra a eles que existe uma outra realidade que eles têm que aprender a lidar com ela. Porque se você não conhece, né, de repente chega aí, vive um adulto, né, vive um mundo irreal, né, um mundo de faz de conta. Eu acho muito legal porque essa interação não ajuda só a Casa Madre Roseli, ajuda os jovens do Anchieta. Né? Por isso que eu acho que se agregou para as duas partes. Isso aí. Porque existe uma troca, né? Uma troca de conhecimentos, né? de classes também. De ver um mundo diferente, exatamente, né? O mundo faz de conta, né? E de respeito, né? Isso, porque você pode viver realidades diferentes e se respeitar da mesma forma. Também ambos têm o que ensinarem, né, e aprenderem, né? Eu acho que é essa troca que é muito importante, né? Acho que eles tanto aprendem como ensinam para as duas partes. Eu acho que isso é fundamental. Eu estava, quando cheguei aqui, estava até brincando com 2 colegas aqui, que eles estavam ali na edição, né? E uma colega, ela é muito boa na edição, ou está aprendendo. Aí eu estava brincando, aí o aluno ensinando o mestre, mas o mestre ensinando o aluno, mas o aluno ensina o mestre também. Exatamente isso. Sempre quando você sabe, o outro que você acha que sabe menos, ele vai te ensinar uma coisa. Todos nós, se tivermos a mente aberta, você pode ser uma sumidade, pode ser um Albert Einstein, mas você vai aprender com um jovem aluno de física que tem uma coisinha que você não sabe, né? Exatamente. É a troca, digamos, de conhecimento que eu acho importante. Vamos falar agora um pouquinho sobre como é que você imagina... Você está lá na casa há pouco tempo, né? Sim. Mas eu garanto que, como a gente entra em qualquer entidade, qualquer trabalho, a gente sempre pensa, né? Puxa vida, estou vendo isso aqui. Eu não sei se você já se parou para pensar o que você acredita que imagina que é possível a Casa Madre Roseli implementar mais do que vem fazendo na área de assistência social. Você já parou para pensar nisso?
lá nas suas divagações, né? Na hora que você deita, fica olhando para o teto. Você parou nisso? Eu falo sempre com a Maibi, acho que nós somos 2 sonhadores, né, Maibi? Maibi fala também. Mas o trabalho social, se você não sonhar, você não faz. Exatamente. Eu falando, não sei quem sonha mais. E aí, até nisso, né, a gente pretende ampliar, né, Maibi, de meninas de 12, né, para 15 anos também, para pegar esse público mais adolescente, né, então teria ampliar, né, esse projeto, porque hoje a gente só atende meninas de 6 a 11 para 12 anos, então pegaria de 12 a 15 anos, de uma forma também de dar continuidade ao nosso trabalho. Então a gente está montando um projeto nesse sentido, tentando parcerias, né, para a gente conseguir realmente fazer com que a gente possa atender esse público. Seria também voltado um pouco para a parte da tarde, né, coisa que a casa ali fica com espaço meio que ocioso, e a gente teria essa oportunidade de estar dando continuidade no projeto. Então, mas isso ainda está muito no sonho ou já está mais ou menos no papel já? Está no papel, falta recurso. A gente sonha, mas a gente também não pode ser um mero sonhador e sair indo onde a gente não alcança. Né? Então a gente precisa de recursos para poder executar o que a gente tem hoje. O que a gente planeja, porque o que a gente acha assim, a instituição ela está bem localizada, ela tem um espaço ali enorme e hoje a gente praticamente usa na parte da manhã. E a gente sabe que meninas de 12 a 15 anos talvez sejam tão ou mais vulneráveis do que crianças de 6 a 12. Eu diria que hoje nesse mundo nosso, de tanta tentação, entre aspas, é uma fase muito complicada. A sua filha, a Sofia, está com 11. Tem 11. Ou você tem a outra? O outro filho está com 8. Você ainda não chegou na fase da adolescência. Que você foi, eu fui numa época muito diferente, né? Mas a gente sabe que aquele período de 12, 13, 16, 17 anos é um período crítico na cabeça, né? Sim. Porque e as escolas... não é criança, não é adulto, e é uma área muito sensível a ser levada a tomar atitudes indevidas. Então é uma área que precisa ser muito trabalhada realmente. Ainda principalmente está numa fase de descobertas, né? De transição. Então, de transição, né? Então, assim, antigamente você pegava, assim, né, na nossa história do Brasil, você pegava uma criança, ela saía da fase da infância direto para o trabalho, direto para o mercado de trabalho. Foi assim que eu fui. Então, assim, né, hoje não, hoje em dia o adolescente ele tem o direito de adolescer, né, o direito de conviver, de ainda investir em si próprio, em descobertas, para que depois ele possa ser inserido no mercado de trabalho. É isso que nos deixa o ECA, né? Você sabe que eu vou te falar uma coisa, eu entendo o que você está falando, mas eu fui de uma época que eu tenho documentos que mostram que aos 13 anos eu fazia o caixa da empresa do meu pai, porque eu sempre fui muito bom em matemática. Não é à toa que eu fiz engenharia. Mas você sabe que eu nunca me senti tolhido em nada. Aquilo para mim, primeiro, era uma forma que eu tinha, eu estudava, tanto é que eu nunca estudei em escola particular. Tem nada contra, quem puder estudar numa escola melhor ainda, né? Mas eu sempre estudei em escola pública, fui para o Rio, fiz vestibular, passei para a antigo EG, mas eu comecei a trabalhar muito jovem, aquilo não me atrapalhou em nada na minha formação. Você sabe qual a vantagem? Quando eu fiz 18 anos, eu já estava preparado para enfrentar o Rio de Janeiro, outros tempos. Então, eu diria a você o seguinte, pode ser que para algumas pessoas, algumas crianças seja ruim, mas para mim não foi. Para mim, minha irmã também não foi. Então, eu tenho muita reticência sobre, digamos, às vezes se achar que uma criança de 12, 13, 14 anos é impossível que ela faça uma atividade laboral. Tudo é uma questão de como fazer. O meu pai me dava liberdade para fazer bem. E hoje em dia existem políticas voltadas para isso, né? Você tem o jovem aprendiz, né? Eu trabalho numa empresa que nós temos. Isso, né? Então, assim, se voltar para ele ser inserido no mercado de trabalho, mas também ser uma cobrança, uma exigência que o mercado de trabalho pede. Para complementar. Não pode ser, como a gente via, a gente sabia que as fábricas nossas, por exemplo, garotas de 14 anos tinham horário, aquela coisa rígida. Né? Mas se você der responsabilidade cedo, isso vai fazer diferença. E hoje a gente vê, eu estou falando porque eu trabalho na empresa, eu fiz recentemente algumas entrevistas de estagiários, jovens de 20 e poucos anos, muitos imaturos.
E aí você fala, você entra numa empresa, não quer isso. Porque a empresa tem fins lucrativos, ela não está ali para fazer filantropia, né? Então, eles estão chegando muito imaturos. Isso aí é uma questão que acaba fazendo com que pessoas, por exemplo, da minha idade, sejam tremendamente produtivas e importantes no mercado de trabalho, porque pela imaturidade muito grande. Então, eu não sei como é que vai resolver isso, mas eu estou falando mas que no isso meu pode tempo... haver também uma questão educacional. eu estou falando que no meu tempo não me atrapalhou em nada, tá? Eu acho Só que assim, não ficar essa coisa de dizer, não, se não a criança não sei o quê. Eu acho que muito depende da situação. Eu acho que a Madre Rosélia, nesse sentido, ele tenta dar meio que uma resposta, isso né? Aí. De despertar neles isso esse aí. Desejo, né? De se inserir, de conhecer, de aprender, isso aí. de tocar, vamos supor, tocar num instrumento, numa música, e depois ter o interesse da dança, enfim, né, da computação. Talvez enfim. seja um dos caminhos. Sim, um dos caminhos de despertar o interesse. Despertar mesmo o interesse. Desse público, né? E o público de 12 a 15, a nossa ideia é justamente o quê? Tirar da rua, né? Porque também as escolas hoje, os pais trabalham o dia todo, as escolas só são um turno, e aí você também trazer atividades para esses adolescentes que tragam interesse e despertem o mundo real, o mundo como é que ele Trazer informações positivas, eu diria aí, assim. para eles não ficarem, digamos... Porque hoje sabe o que acontece? O ECA protege muito. Mas não protege do garoto de 12 anos, está lá sendo aviãozinho do tráfico. Isso, por isso que tem que ter essa política pública de assim, prender, de ter atividades que elas possam... E essa questão da Madre Rosélia, tentar despertar neles esse interesse, né, esse desejo, então ter um espaço deles conviver, socializar com outras pessoas, com outros adolescentes, amadurecer, conhecer coisas juntos. Acho que isso faz uma forma da gente estar tirando aquele jovem da rua, tirando aquele jovem de um possível tráfico, né, uma possível prostituição, enfim. Né, então trazer isso para perto, de uma forma da gente colaborar para que ele possa desenvolver as potências dele da melhor forma possível. Né? A verdade, as coisas não podem ser tão cartesianas na vida, né? Ela tem que ser muito... Mas, vamos falar agora, você falou que vocês fizeram a reforma estatutária, né? Você da outra vez falou que estava com dificuldade, quem ia fazer, né? Aí a gente concluiu. Isso. E foi fundamental para você? Foi. Principalmente para a gente estar inserido dentro, porque a legislação mudou, talvez o João saiba explicar melhor do que eu, e aí a gente precisou adequar para a assistência social. Né? Porque antes o nosso estatuto era misturado pedagogia, porque era na época das freiras, das doroteias que tomavam conta da instituição. E aí, antes, a assistência social trabalhava muito junto com a educação. E aí, para a gente se beneficiar de alguma política pública e receber um recurso público, a gente precisava escolher um caminho e a gente foi para assistência social. Né? A gente hoje não tem função pedagógica oficial, né? A gente não tem essa responsabilidade. A gente trabalha dentro de uma política de assistência e, com isso, a gente tem um reconhecimento público nessa linha. Ou seja, então o estatuto que deu uma ajeitada nisso. Né? Isso. Sim. Mas vocês conseguiram, você falou na outra, você estava com dificuldade, quem ia fazer, não ia fazer. Mas aí a gente acabou conseguindo, a gente fez, aí na época também a gente tinha a Margarida Leão, que foi ótima, contribuiu muito com a gente nisso daí, porque ela tinha muito conhecimento técnico, e também com advogados voluntários que tinham conhecimento, nos ajudaram a efetivamente fazer o estatuto, e a gente aprovou esse estatuto junto à diretoria. Margarida, um abração. No tempo que eu não te vejo, Margarida. Agora você fala de uma questão que você começou e a gente sabe que não é fácil. Você vive hoje vocês vivem num mundo chamado um casarão histórico, né, do século XIX, mas muita gente não sabe, mas qualquer construção tem o que a gente chama de vida funcional. É uma vida prevista pelo projetista quando ele projeta aquele imóvel, né? Essa vida em função dos materiais que vai ser usado, do local, da forma construtiva, ele tem uma vida funcional. E as estruturas ali são tijolos cerâmicos, né? Então, essa vida normalmente são 100 anos, 50 anos, 75 anos. Estou escrevendo até essa semana no Jornal de Conselheiro sobre o nosso viaduto, que a vida funcional dele a gente não sabe, mas deve estar perto de coisa. Existe a vida estrutural, é aquela vida que a estrutura resiste. E uma instituição com mais de 100 anos,
a vida estrutural começa a dar problemas de manutenção, é a parte de tubulação, digamos, a parte hidráulica que começa a dar vazamento, a parte elétrica que começa a ter problema de dar curto, o telhado que vaza. Então, vocês têm essas coisas, porque vocês têm ali uma construção de 1960, que já tem uns 60 anos, já a vida funcional também já... Como é que vocês estão lidando, como é que vocês vão lidar com a situação, porque sabendo que vocês precisam investir nisso, não tem jeito? Então, é por isso que a gente procurou essa parceria do Duda Porto e agora, inclusive, esse ano a gente pretende já reformar uma outra parte da instituição, que é a parte onde fica a capela e o restante do segundo andar. Então, a nossa ideia, assim, como é um custo, é muito alto custo... Que não é barato. Entendeu? E para uma instituição talvez fique mais difícil ainda, uma instituição como a nossa que depende de recursos da nossa sociedade, tirando o estacionamento e o bazar, né? São doações de pessoas e de empresários. A gente pretende até fazer um almoço em setembro, junto com o Rotary Club Suspiro, para também angariar mais recursos. E a gente poder, tendo esse projeto grande do Duda, que hoje a gente já tem no papel, a gente poder ir fazendo, em parte, essas obras de estruturação que são muito necessárias na casa. E a gente tem um parceiro, que é o José Carlos Cordeiro, que é do Caledônia Construtora, que a família Cordeiro sempre ajudou muito a instituição. E até essa parte que foi feita a reforma do consultório e tudo, ele fez para a gente o acompanhamento como engenheiro, fez de forma voluntária, né? A gente pagou a mão de obra de quem executou, mas ele ajudou a gente a acompanhar. E assim, a gente espera que ele ajude a gente a fazer. Mas como aqui na TV Zoom a gente sabe que a gente tem um canal aberto, eu até peço, se tiver algum empresário que possa nos ajudar, ou alguém, né, que tenha conhecimento técnico que possa também nos ajudar a executar esse grande projeto que está lindo do Duda Porto. A gente está disponível aí para mostrar para quem quiser ver e conhecer esse projeto que já está bem desenvolvido. Bem, aí eu peço aí, eu trabalho na empresa construtora, né? Vou até instigar lá o engenheiro que tem lá. Se ele não pode dar uma força para você. Depois te mando até o projeto para você. Mas a gente tem, Friburgo tem muitos bons engenheiros, muitos bons arquitetos, muitos técnicos de obras. Vamos dar uma força para a Casa Madre Roseli, minha gente. Porque assim, até complementando como a gente estava falando de sonhos, desde que eu assumi lá em 2019, eu vejo assim, a Casa Madre Roseli pela localização, pela história que ela tem com a cidade, pela estrutura, pela beleza do casarão. Assim, o meu sonho, assim, que tem colocado no meu coração, é dele se transformar num grande projeto social, referência na nossa cidade. Ele tem entrada pela Avenida, tem entrada pela General Osório. Então, nesse projeto do Duda, a gente trabalhou a questão da acessibilidade, a questão cultural, de criar galerias de artes, poder criar espaços para workshops, fazer um espaço gourmet, fazer uma capela bonita. Então, o projeto está muito bem elaborado e agora a gente só tem que tirar ele do papel. Dar visibilidade, né, no casarão, porque assim, você vê, né, que ele está hoje num estado que poderia estar num estado muito melhor, muito mais bonito, até para a cidade visualmente, né, para quem passa na avenida, ter um lugar para se contemplar, para se ver, né. Nós estamos agora nos últimos 7 minutos, né? O tempo passa. E nós até agora falamos muito da Casa Madre Roseli ajudando. Agora vamos terminar falando das pessoas e das empresas que têm que ajudar a casa. Então, vamos falar aí para os empresários, para os cidadãos, fiquem à vontade. Como é que podem ajudar a Casa Madre Roseli para valer? Eu sei que vocês têm o estacionamento, está funcionando. Então, a gente tem que... aquela região ali não tem muito estacionamento. Ali a gente tem um bom movimento. Então, o estacionamento
Entra pelo... tanto pela avenida quanto pela General Osório. Né? É uma avenida que tem muitos consultórios, sim, clínicas, o hospital está perto. Escola. Então tem aquela turma que deixa o carro em cima da calçada, às vezes quando eu vejo ali na avenida, né, gente do hospital e vai no hospital Roseta, bota em cima da calçada. Em cima da calçada não há lugar para carro, em cima da calçada é para pedestre. E aí é bom que vocês fiquem atentos a esse pessoal que não gosta de obedecer a lei de trânsito em Friburgo. Nós sabemos que a nossa Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana tem poucos agentes, mas, pelo que eu sei, a Prefeitura está para assinar um convênio com a Polícia Militar e aí nós vamos ter muito mais gente na rua para pegar esses motoristas mal educados que, por exemplo, param em cima da calçada. Então, em vez de parar em cima da calçada, seja educado e se for assinado esse convênio, tomara que seja, para na Casa Madre Rosélia, né? E vocês têm um bazar também. E temos um bazar, que nós, no casarão, nós construímos esse bazar. E o bazar vende de tudo, praticamente, né? A gente tem até móveis, tem vestido de festa, tem roupas de mulheres, de criança, roupas masculinas, sapatos. Então, se você tem algo que não lhe sirva, mas que pode servir para alguém, as doações também podem ser entregues na instituição. De segunda a sexta-feira, o bazar funciona de 9 às 5 da tarde. Ou passa lá, que também pode ter algo que já foi de alguém que possa lhe ser direito. Toda a renda revertida para a instituição. Sim, é um projeto social também. Né? O bazar funciona como um projeto social. Lembrando o seguinte, quem faz doação de roupas, de móveis, tem que ser coisa boa, né? Eu já vi aqui, eu não sei se foi com você, já teve alguém aqui falando comigo que recebeu de bazar roupa suja, um sapato sozinho. Será que eles acham que... Alguém tem um pessoal. Tem um pessoal, né? Pelo amor de Deus, não é, a gente fala doação, não é limpeza de casa, não. Lixo a gente joga, bota para a IBMA recolher. É importante. E mesmo que não tem em casa, né? Tem dinheiro, passa numa loja, sim, compra roupa nova, qual o problema? Você passa ali na Praça do Vale, tem muita ali roupa de 19, de 29, 39, que de repente para você... Ou a pessoa também sabe fazer alguma coisa, sabe fazer um trabalho artesanal. Artesanal faz. As pessoas procuram muito por toalhinhas, cachecóis, pinturas. Pinturas, pode ser, por exemplo, quadros, muita gente gosta, né? Faz aí curso, às vezes, de pintura. E o quadro alguém pode gostar e pagar lá, que seja R$10 a vocês, já estão ajudando, né? É isso aí. A gente tem muito como ajudar essa Nova Friburgo dar certo. A Nova Friburgo vem dando certo, ela dá certo porque ela conta com os voluntários, e isso aí é muito interessante saber que nós temos tantas instituições, você falou o nome de algumas delas aí, né? Sim. Tá, a gente sabe que são instituições importantes, que fazem o papel do Estado e fazem o papel da família, tá? Então é importante que a gente tenha essa noção de que nós temos que fazer mais um pouco da nossa parte também. Tem uma família estruturada, que faça, né? Sim. Então, aí fica eu queria aí pra... só dizer o site da instituição, que eu esqueci, porque se a pessoa quiser nos contactar, pode entrar no site, é www.casamadreroseli.org.br, e também estamos no Instagram. E aí pelo site você pode fazer doação também em dinheiro, caso tenha interesse, ou tenha o número da nossa conta corrente lá, é só fazer Eu acho que você me mandou nessa última vez, né? Eu mandei, de repente pede para... Eu vou reaplicar, eu durante muito tempo eu lancei, depois eu falei, será que isso está valendo ainda? Aí tirei, mas eu vou botar de volta, para passar lá no rodapé. Isso. Tá, no rodapé a gente passa durante o programa, né? As pessoas olham, pelo menos eu sempre falo, eu vou fazer a propaganda de graça, mas é um exemplo que tem que fazer, né? Muita gente bebe Coca-Cola e fala, puxa vida, por que a Coca-Cola faz publicidade, né? Uma marca já conhecida há mais de 100 anos, faz porque tem que estar no imaginário da nossa cabeça. Sim. Então, eu vou... Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, é isso aí. Deixa eu ver o horário aqui que estamos chegando. Estamos chegando ao final, sim. Rafael, obrigado mais uma vez por essa ajuda, tá? João, você viu que nem doeu, né? Tá, obrigado por você ter vindo, né? Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui, né? Foi uma troca muito boa. Tá. Maibi, você mais uma vez retornou. É sempre um prazer estar aqui. Tá bom. Estar contigo, poder falar para o povo friburguense, falar de uma instituição que toca o coração da gente. Então a gente fala com
com amor é fácil. É isso aí. Quem trabalha com voluntário, o voluntariado normalmente são pessoas despojadas, generosas, né? Então, quem é generoso já é assim mesmo. Então, eu agradeço em nome da nossa cidade o trabalho que a Casa Madre Rosélia faz, porque ela faz há mais de 70 anos, mais há cerca de 10 anos. Você, desde 2012, passou a ser voluntário, não foi isso? Na verdade, 2019, quando eu voltei para Friburgo, mas eu sempre indiretamente ajudei, que eu morava no Rio, mas minha mãe sempre foi voluntária. Mas foi a partir de 2012 que ela se tornou voluntária? Não, 2019. 2019. Foi quando eu voltei para Friburgo. Então, a gente sabe que é uma entidade que depende do voluntariado, então a gente tem que agradecer quem é voluntário lá. Eu vou dedicar esse programa a um querido amigo que partiu. Esse programa está sendo gravado na quarta-feira, vocês estão assistindo no INED na sexta-feira às 21 horas. Ele partiu segunda-feira aos 58 anos. Era uma pessoa que eu tinha um carinho profundo. Nós convivemos muitos anos, principalmente na Sociedade Esportiva Friburguense, tá? Da qual eu fui presidente, ele foi diretor. Nós fizemos um trabalho muito bonito junto, eu tinha um carinho muito grande com ele. E ele, infelizmente, resolveu nos abandonar, né? Você foi embora cedo, hein? 58 anos, mas a vida é assim mesmo. Meu querido e saudoso, já saudoso amigo, Silvio Eduardo Bravo Caristiato, o Silvinho da CEF, que muitos anos foi arrendatado dos bares retornos da CEF, tá bom? Fica aí, Silvinho, que você esteja caminhando na luz divina, tá? Um abraço a você e meus sentimentos aos seus familiares, principalmente a sua mãezinha, tá? Mas se a vida tem essas cobranças que nos fazem, tá? Fique com Deus a todos vocês, obrigado por estarem comigo na telinha até agora, tá? Uma boa noite a todos, se assim Deus permitir, na próxima semana estaremos por aqui de volta. Uma boa noite.